atribulando, né? A religião, a fé, essa vida espiritual se tornou um tormento, né? Então isso vai criando um dano na experiência espiritual que a pessoa vive, né? E aí como é que a gente faz para enfrentar, né? Quais que são os caminhos do enfrentamento? Essa vivência de traumas religiosos ou até mesmo quando isso está se transformando num toque religioso, que aí a gente precisa mesmo de ajuda especializada. Bom, se você se identificou com alguma das coisas desse vídeo aqui e tá até agora nesse vídeo, se você não sentiu repulso ou se você sentiu, mas quis continuar, então eu digo que esse já é um primeiro passo para você fazer uma análise. Você já está sendo contraposta, né, por uma outra visão muito diferente da sua, mas se você está aqui ainda é porque você falou, opa, eu tenho sentido isso mesmo e isso realmente não tem sido legal, eu não tô feliz com isso, com esse sentimento, minha vida não tá legal por causa dessas coisas. Se você teve coragem de ficar aqui, então eu digo que você já deu o primeiro passo de enfrentamento, que é justamente esse, de se questionar, de analisar, de refletir, de enfrentar esse medo. Então, assim, a primeira coisa é você começar a identificar aquilo que mais te deixa agoniado, aquilo que mais te coloca em aflição. E quando você identificar isso, você observar e se questionar por quê, né? Se Deus é amor, se o Deus que você acredita, se a fé que você acredita, ela é uma fé voltada para o amor, para a salvação, para o perdão, por que tem te trazido tanta angústia, tanto medo, tanto sofrimento? Então, primeiro é esse enfrentamento, é aceitar essa dúvida e conseguir dar um passo além e depois o questionamento. Então, é um trabalho de reflexão crítica. Agora, é claro, leve isso para outras pessoas, né? Na sua comunidade religiosa, se você só estiver com pessoas e com padres e com pastores e com é, autoridades espirituais na sua fé que reforçam esses sentimentos em você, busque outras visões. Se você não quer contrapor a sua fé, se você não quer buscar isso fora da religião, então faça primeiro dentro da sua própria fé. Busque outras visões, outras interpretações da Bíblia, outras interpretações da doutrina que você segue, né, de outras pessoas que também têm vivência e que são também consideradas lideranças espirituais dentro da sua fé, mas que tem uma visão diferente para que você sinta confiança também numa outra abordagem. Porque a voz de Deus, né, para quem acredita, para quem está vivenciando essa fé, ela sempre é interpretada, né, por outras pessoas. E pode ter outras pessoas que vão interpretar isso de outra forma, né? Indo mais além, você pode fazer leituras de filosofia, refletir sobre a sua doutrina religiosa. Você pode ver como outras religiões também encaram essas coisas que você foi ensinado desde cedo, desde a infância, né? Você começar a olhar de uma forma mais ampla e flexível para o que é a religião. Porque, veja bem, se a religião está te causando sofrimento, alguma coisa não tá certo na maneira como você está vivendo essa religião. Então ela precisa se adequar. Se você não consegue buscar isso dentro da sua própria fé, comece a ver como outras religiões, né? Busque um livro que fale sobre todas as religiões. Busque um filósofo que fale sobre as coisas que te interessam a partir de outras abordagens. Aqui no canal a gente já tem bastante conteúdo sobre isso e tem outros conteúdos também sobre filosofia, sobre os temas que as religiões tratam muitas vezes, mas a partir de pensamentos de filósofos que muitas vezes não trazem uma visão religiosa sobre as questões. Isso vai ampliando a sua forma de pensar, vai mostrando outras possibilidades de você pensar a vida, a morte, de pensar as suas relações com as pessoas e os seus sentimentos e a sua moralidade, né? Então, tentar ampliar um pouco a sua visão de si mesmo, do mundo e da própria religião, né? E aí buscar esse processo de ressignificar realmente a religião, né? De construir uma compreensão mais ampla do que é a religião. Eu anotei umas coisinhas aqui, né? Então, primeiro, entender que há muitas interpretações das escrituras, refletir sobre as
pluralidades de visão religiosa, ou seja, não há só uma visão, mesmo dentro, por exemplo, do cristianismo, você vai ter várias vertentes do cristianismo, mesmo dentro de uma única igreja, da Igreja Católica, você tem vários grupos dentro da Igreja Católica que debatem e têm visões diferentes, inclusive sobre questões doutrinárias, né? Então, buscar esses outros caminhos de interpretação. Se você realmente está experimentando um tormento muito grande, onde só a reflexão e o questionamento não estão, porque, sei lá, se você começa a pensar muito e questionar muito, você começa a ter medo, e isso tá te atormentando, aí você tem que buscar ajuda psicológica. Né? No caso, você tem que tratar, porque isso já virou um transtorno, virou o toque religioso. Né? Então, tratar com um psicólogo que depois vai te direcionar, de repente, até mesmo para um psiquiatra, para ver qual a melhor abordagem. Aí, junto com esses profissionais, você vai ter as terapias adequadas para você vencer isso. Né? Sem medo de ter que abandonar sua fé, sua religião. Eu produzo um conteúdo aqui tentando dialogar com todas as formas de fé e religião. Eu sou ateu, eu não acredito em Deus, já acreditei por 20 anos. Tem um pouco de conteúdo meu onde eu explico um pouco do meu processo aqui no canal, mas eu acho que o mais importante não é a gente, quando você está numa situação dessa, não é a gente ficar querendo discutir se a religião é verdadeira, se não é, se o que você acredita é verdadeiro, isso não é, mas sim entender por que isso está te causando mal, por que você está sofrendo por causa da sua religião. Né? E chegando num ponto, você realmente precisa, talvez, dessa ajuda psicológica, tá bom? É isso aí, acho que deu pra gente, então, resumindo, entender o que é o trauma religioso, o que é o toque religioso, qual que é a diferença, como é que isso impacta a nossa vida, né? Coloquei aí alguns caminhos de enfrentamento, né? Se você estiver ali vivenciando traumas religiosos, mas se isso tiver realmente se transformado num toque, né? Num transtorno obsessivo e compulsivo, que aí tá te deixando mal mesmo, né? Fazendo muito mal para você. Aí o mais indicado é buscar essa ajuda especializada, tá joia?